gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Renieri e esse aqui é um canal onde a gente conversa sobre livros, trocamos experiências literárias. E hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre os livros do gênero que conquistou milhares, milhões de leitores pelo mundo inteiro, que é a ficção de cura. É um dos meus gêneros favoritos do momento. Todos os livros que saem desse subgênero eu tô querendo pegar pra ler e eu já li vários também pra compartilhar um pouco com vocês aqui as minhas impressões. E hoje, então, o vídeo vai ser exclusivo sobre esse gênero. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro das próximas atualizações. Já deixa também o seu like aqui nesse vídeo, que isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. E aproveita também pra me seguir nas outras redes sociais, os links ficam aqui na descrição do vídeo, por lá você fica sabendo em tempo real a respeito das minhas leituras. Recados dados, vamos então agora falar sobre o tema do vídeo de hoje, que são os livros de literatura de cura. Eu tenho aqui, ó, poucas opções pra falar com vocês. E aqui eu tô falando só das versões físicas, gente. Eu tenho livros que eu já li desse gênero em e-book, que eu ainda não tenho o livro físico aqui. Eu vou deixar a capa quando eu estiver conversando com vocês sobre eles. Mas antes de falar sobre os livros em si, sobre as sinopses que eu tenho pra apresentar pra vocês, eu quero só trazer aqui uma introdução do que seria, né, esse subgênero, esse gênero da literatura de cura, né, a ficção de cura, que veio assim, gente, com força. Eu não vou dizer todo mundo pra não generalizar, mas a maioria da galera que pega esses livros pra ler sai das leituras amando as experiências, de coração quentinho, e esse é justamente o objetivo desse subgênero. Esses são livros contemporâneos, geralmente de poucas páginas, no máximo 200 e alguma coisinha páginas. São livros curtos, histórias bem objetivas, porém que vão desenvolver temas que estão super relacionando com a nossa contemporaneidade. Então você vai encontrar livros que vão desenvolver temas como luto, como a pressão que a sociedade impõe nas pessoas, sobre o nosso modo de vida acelerado, o nosso modo de vida de autocobrança, de se muitas vezes deixar de lado para colocar outras coisas em prioridade, para priorizar talvez o trabalho, talvez ir bem nos estudos, agradar a família, enfim, são inúmeros os assuntos e os temas que os autores desenvolvem dentro desses livros, que são, se não em sua totalidade, pelo menos todos os que eu já li até o momento, são de origem asiática, seja do Japão, seja da Coreia do Sul. Eu acho que são mais ou menos esses dois países que eu já tive contato, né, dentro desse gênero. Eu sinceramente não sei dizer se existem outras nacionalidades que escrevem livros nesse sentido, mas em sua grande maioria são dessas duas nacionalidades, né, ou literatura japonesa ou literatura sul-coreana, que são basicamente os exemplos que eu vou trazer aqui pra vocês. E eu diria também que o livro de literatura de cura, ele tá vindo com essa proposta, né, de trazer um certo aconchego, não só nos temas e nas histórias que eles vão abordar, mas também na forma como essas histórias são escritas. Porque uma das coisas, inclusive, que eu já vi algumas pessoas que não tiveram uma boa experiência com as leituras reclamando a respeito desses livros, é que parece que eles são muito parados e que acontecem pouca coisa nas histórias. O que eu acho que pode fazer sentido dependendo da experiência que essa pessoa tá buscando. Porém, pra mim faz completamente sentido que esses sejam livros mais devagar, livros mais desacelerados, porque a intenção, o objetivo é justamente que você, leitor, desacelere quando você está lendo um livro, né? Que você, tipo, tenha a sua atenção focada numa história, que você, sabe, esqueça da correria do seu dia a dia, da sua vida, das coisas que você precisa fazer com urgência pra você desacelerar. E o desacelerar dentro dos livros de ficção de cura, eu sinto que vem também na forma como as histórias são trazidas, na forma como a escrita é feita, sabe? Então, pra mim é um conjunto todo que faz muito sentido dentro desses livros e por isso eu gosto tanto, sabe? Podem até ser livros mais lentos, livros que não vai ter muitos acontecimentos. A maioria dos livros, e principalmente dentro da literatura japonesa, pelo que eu percebo, na literatura de cura, eles são mais direto ao ponto, né? Eles não têm muito, assim, descrição. Sabe, os autores não perdem muito tempo descrevendo muitas coisas, eles são mais direto ao ponto, porém, eles conseguem ir direto ao ponto e, ao mesmo tempo, atingir o objetivo, que é trazer sensibilidade, trazer aconchego, fazer você se identificar com as questões das personagens e talvez até se colocar no lugar delas. Se for alguma coisa que você nunca passou na vida ou que você ainda não vivenciou, você consegue facilmente se colocar no lugar desses personagens. Então, eu amo esse subgênero, né? Já tá claro aqui. Dito tudo isso, vamos então agora falar sobre esses títulos que eu tenho pra recomendar pra vocês. Eu vou falar sobre dois, como eu disse, que eu li pelo e-book e daí eu vou explicar pra vocês, né, quando for a vez deles. Mas eu vou também apresentar aqui alguns outros títulos
que eu ainda não li, mas que eu tenho aqui na estante, que eu tô com vontade de ler. E assim, gente, eu não quero ranquear essas recomendações pra vocês, mas eu vou sim começar pelo meu livro favorito dentro do gênero até o momento. Assim, foi o que me ganhou, foi um dos favoritos no ano que eu li, continua sendo um dos meus favoritos até hoje, que é o Bem-vindos à Livraria Hyunam-dong. Gente, esse livro é um acalento, né, como a maioria dos livros do gênero, mas ele fala sobre tantos assuntos, tantos temas, com uma sensibilidade tão gostosa, e aquele tipo de leitura tão imersivo, que você realmente se enxerga em mais de um personagem dessa história. Eu fiz aqui, ó, um monte de marcações e realmente me marcou muito. Ah, e vale também eu comentar aqui uma coisa com vocês antes, que na maioria dos casos desses livros de literatura de cura, você vai encontrar um estabelecimento, um local como sendo, digamos assim, o grande protagonista dessa história, porque é onde tudo vai acontecer e é o ponto de união de todas as personagens dessa história. E aqui a gente já começa com um exemplo da livraria Hyunam-dong, que é esse local onde todas as pessoas vão se encontrar, que vai unir, sabe, as vidas dessas personagens. Porém, aqui a gente pode dizer sim que temos uma outra personagem humana, né, que vai ser sim a protagonista da história, que é a Yeonju. Eu acho que é assim que fala o nome dessa personagem. Ela é uma mulher que tá muito desmotivada, ela não tá feliz no trabalho, sabe? Ela realmente, assim, tá vivendo a vida só por viver. Ela não se sente mais com uma grande ambição, com um motivo pelo qual viver, e ela decide, então, tomar uma decisão que vai mudar a vida dela pra sempre, que é realizar o sonho de abrir a sua própria livraria. Então ela abandona o seu trabalho, né, o seu emprego formal, e decide arriscar tudo na abertura dessa livraria e, assim, correndo todos os riscos que a gente sabe que as pessoas, principalmente pequenas empresárias, sofrem quando vão abrir uma empresa, né? Enfim, são muitos os altos e baixos, muitos os riscos, e é isso que ela decide pra vida dela. E é a partir daí que a gente vai ver essa história tomando forma, e a gente vai ter aqui a visão não só dessa protagonista e das coisas pelas quais ela vem enfrentando na sua vida, como também de diversas outras personagens que fazem parte do cotidiano ali dessa livraria, que também estão passando por situações muito particulares, porém cada um ali dentro da sua realidade, que vai fazendo com que o leitor se identifique, ora com um personagem, ora com outro personagem. Aqui a autora acaba desenvolvendo vários temas e vários assuntos que dizem respeito à forma como hoje em dia nós encaramos o trabalho, sobre as muitas dificuldades que a geração adulta atualmente enfrenta, que são diferentes das dificuldades que os nossos pais enfrentaram quando tiveram a nossa idade, sobre dificuldades para pagar as contas, para conseguir moradia, para sobreviver, sabe, no mundo capitalista que a gente vive hoje, e ao mesmo tempo tentar encontrar o mínimo que seja de satisfação, de sentido naquilo que você tá fazendo, sabe? De você ter uma coisa ali que te dá um respiro, sabe? Que te faça sentir que você não vive somente pra trabalhar, pagar as suas contas e sobreviver, mas que você também tem momentos na sua vida em que você se sente realmente viva, em que você sente que você tá realmente aproveitando a sua vida, que é algo que a gente, eu acho, hoje em dia tem muita dificuldade, porque a gente tá o tempo todo preocupado em produzir, em fazer dinheiro, em conquistar uma vida minimamente confortável para que a gente tenha, quem sabe, ali talvez um tempinho ou uma condição financeira que nos permita, sei lá, fazer uma viagem, conhecer um local diferente, ter uma experiência diferente de vida que não seja só essa de acordar todos os dias no mesmo horário, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, para poder vender todo o seu tempo e sua força de trabalho durante o dia e no fim do dia ali voltar para casa só para dormir, descansar, para no dia seguinte você começar tudo de novo. Então é um círculo que a boa parte da sociedade global tá vivendo hoje, que tá levando muita gente a diferentes problemas psicológicos, doenças psicológicas, enfim. A gente tá adoecendo. E essas são apenas algumas das sutilezas que a autora traz nessa história que fazem com que a gente se identifique e com que a gente perceba que realmente a gente não tá sozinho. Todos estamos enfrentando problemas na vida, todos estamos enfrentando dificuldades, e não é fruto da sua cabeça, não é coisa da sua imaginação. Você está sentindo que você está esgotada e que você não tem tempo pra, assim, viver. Você só tem tempo pra realmente fazer o que você precisa fazer e acabou, sabe? É um livro que me tocou muito, eu gosto muito dessa história, eu recomendo demais. Desde que eu li esse livro, eu tenho recomendado ele com frequência e agora não vai ser diferente. Tá aqui mais uma recomendação pra vocês. Minha próxima recomendação vai ser o Amêndoas, que é esse livro aqui, que é uma ficção, eu diria assim, não
somente de cura, mas, assim, eu trouxe aqui no vídeo porque ele tem, sim, essa parte mais, eu diria, aconchegante, porém esse é o livro mais diferente de todos, eu diria, aqui da lista. E esse livro, ele ficou muito famoso no ano em que ele foi publicado aqui no Brasil, mesmo porque teve um dos membros do BTS que recomendou esse livro, falou que é o livro, né, foi o livro favorito dele no ano lá em que ele leu, e daí muita gente acabou interessada na história, e tem uma premissa muito interessante mesmo, porque a gente tá falando aqui de um rapaz que se chama Yoongi. Gente, eu devo estar falando todos os nomes errados, peço perdão. Mas, enfim, ele é um rapaz que tem uma condição muito particular, que é uma espécie de síndrome. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se já aparece o nome da síndrome. Eu não encontrei aqui o nome da síndrome, mas é uma síndrome envolvendo uma glândula do cérebro que faz com que ele seja incapaz de ter emoções. Ele não sente emoções nenhuma, ele não sente dor, sabe? Ele não tem como, realmente. Ele é assim desde criança, ele vive com a avó e a mãe, e é a mãe dele quem, desde que ele é muito criancinha, treina ele para que ele tenha determinadas reações em determinadas situações, para que quando ele comece, né, a viver em sociedade, lá, que ele sai, que ele vá pra escola e comece a se relacionar com outras pessoas, assim, ele passe despercebido, digamos assim, sabe? Para que ele saiba como lidar, sabe, em contextos sociais específicos. Só que a gente vai ver que em algum momento aqui da história vai acontecer um evento trágico na vida dele, que vai fazer com que ele precise tomar as suas próprias decisões, e a gente vê a história tomando outros rumos aqui na história, porque a autora vai trazer, inclusive, uma amizade, uma questão de uma amizade, né, de um relacionamento que vai acontecer aqui nessa história, que vai colocar dúvidas na gente de como vai ser o desfecho desse livro. Então é um livro emocionante, é um livro que faz com que você, em alguns momentos, assim, se sinta, sabe, bem emotiva enquanto tá lendo, e é uma história muito interessante, porque não somente traz, né, esse panorama da cultura sul-coreana, como também traz pra nós essa realidade muito única e muito particular desse rapaz, que, enfim, a gente já começa a história, ele tá meio adolescente, mas a gente vê desde a infância como foi a vida dele, quais foram as dificuldades que ele enfrentou ao longo da vida por conta disso, e aonde, enfim, essa sua história de vida vai chegar. É um livro que eu recomendo bastante. Eu lembro que quando eu li, não entrou assim dentro da minha lista de favoritos do ano, nem se destacou tanto pra mim, mas foi sim uma leitura que eu curti muito e que eu recomendei na época e que eu recomendo mais uma vez aqui pra vocês. E mais uma vez, ó, livro curtinho, tu vai ler bem rápido e diferente da maioria aqui que eu falei, né, como eu já comentei antes, esse aqui não é um livro que vai ter como protagonista um ambiente, né, um local. Você tem realmente esse personagem, protagonista humano ali, tendo destaque na história. Enfim, deixo aqui pra vocês essa recomendação também. Agora, uma das minhas leituras mais recentes que eu comentei aqui com vocês foi o Tibineco, que é o Restaurante das Memórias Inesquecíveis. E, mais uma vez, aqui a gente tem um local como protagonista, que é esse restaurante, gente. Olha a capa do livro. A capa do livro já é fofa, já é aconchegante, então você imagina um pouco do que você vai encontrar aqui. Esse é um livro que, quando eu li, eu fui sentindo muita fome, assim, fiquei com muita vontade de provar as comidas que são descritas aqui, porque ao mesmo tempo que a autora descreve, né, através das personagens, essas comidas, ela também traz as receitas e tal. E aqui no caso a gente tem, né, um livro japonês e a gente tá falando de uma história que vai girar em torno de 4 personagens diferentes que vão ter as suas vidas unidas, não é bem unidas, mas que, tipo assim, o que vai conectar essas 4 narrativas, perdão, é justamente o restaurante. E esse restaurante, ele é um ambiente meio que mágico. Pode-se dizer que a gente tem aqui um realismo mágico em que a gente vai acompanhar as personagens chegando a esse restaurante e solicitando uma refeição de conforto. E isso é o que vai só o que vai ser servido nesse restaurante. A pessoa pede uma refeição de conforto, não tem um menu nem nada, ela só chega lá e pede essa refeição de conforto. E a pessoa que trabalha no restaurante, ela já sabe exatamente o que ela vai cozinhar pra você, qual prato ela vai te servir. E quando esse prato é servido, você percebe, né, o personagem ali no caso percebe, que é um prato que faz essa personagem lembrar de alguém que ela perdeu. E a gente tem aqui, né, o ponto central dessa história, que é justamente o tema do luto, que vai ser desenvolvido aqui entre cada uma dessas 4 personagens. Todas elas perderam alguém e vão acabar chegando nesse restaurante em busca de uma refeição de conforto pra poder, né, ter esse momento de lembrança desse ente querido que ela perdeu. Porém, como a gente tá falando também de um restaurante que é mágico, toda vez que essa comida é servida, essa pessoa que tem esse laço com você através dessa refeição, o espírito dessa pessoa chega e você tem a oportunidade, né, a personagem aqui tem a oportunidade de ter um último momento com essa pessoa, de ter uma última conversa com ela, e é nesse momento que essa pessoa vai ter a oportunidade de talvez se desculpar, talvez dizer alguma coisa que ela gostaria de ter dito antes e que não conseguiu, talvez agradecer por uma coisa que essa pessoa fez. Enfim, é um último momento pra você realmente conseguir falar aquilo que você não conseguiu dizer antes de perder aquela pessoa pra sempre. E aí esse
último encontro ele é definitivo, depois daquilo isso não acontece novamente e é realmente a sua única chance. E essa aqui vai ser basicamente, né, a cena que vai se repetir em cada um desses 4 personagens. E em cada uma dessas personagens também vai ser desenvolvido aqui um assunto, um tema diferente envolvendo a perda. A gente vai ter questões envolvendo culpa, envolvendo ressentimento, envolvendo um pedido de desculpas. Enfim, são questões que o autor vai desenvolver aqui entre cada uma dessas personagens e os entes queridos que elas perderam. E é muito gracinha, é muito emocionante também, porque a gente tá falando, afinal, de um tema que é emocionante, né? Um assunto que é emocionante, porque todo mundo na vida, eu acho, já perdeu ou vai perder alguém. Então eu acho que é um livro que ele vai conversar muito com o leitor, independente de você estar passando por um luto no momento ou não, sabe? Porque se você já passou por essa situação, você consegue, eu acho, né, se conectar com a personagem. Ou se você ainda não passou por isso, você consegue se colocar ali na situação dela. É um livro bem emocionante, que eu recomendo bastante também, ó. É bem curtinho, eu acho que você vai ler rapidinho e vai gostar bastante também. A minha última leitura de 2024 foi um livro de ficção de cura, que é O Inconveniente Loja de Conveniências. Esse aqui é um livro também sul-coreano, o anterior foi japonês, esse aqui é sul-coreano. E esse livro já tem até uma continuação. Eu vou deixar a capa aqui na tela pra você saber de qual livro que eu tô falando. E esse livro aqui também, gente, é uma gracinha. É um tipo de livro que faz com que você meio que restaure um pouco a sua fé na humanidade, assim. Temos aqui um personagem que eu posso dizer que a gente também... Eu acho que também dá pra dizer que ele é o protagonista dessa história, mas, mais uma vez, você tem essa protagonista sendo a loja de conveniências. Muitos personagens, né, da história vão estar acontecendo dentro dessa loja de conveniências. E aqui, basicamente, o livro começa com uma senhora no trem percebendo que ela perdeu a sua bolsinha com todos os seus pertences e ela vai acabar recebendo uma ligação de um número estranho, uma pessoa estranha na estação, de seu que encontrou a bolsinha dela e tá querendo devolver, né? Tinha as informações de número de contato ali na bolsinha, o cara encontrou, ligou pra ela e tá querendo devolver. E quando ela chega na estação, que ela vai pegar os pertences dela, ela percebe que a pessoa que encontrou é um homem em situação de rua. E aquilo ali intriga muito ela, porque eu acho que a maioria das pessoas imagina, né, que uma pessoa em situação de rua vai aproveitar oportunidades que tiver pra poder se alimentar, pra poder parar de sentir fome, etc. E ali acontece o contrário, né? Um homem que tá precisando muito, porém ele não faz nada com os pertences dela, ele só devolve. É assim que os caminhos dos dois vão se conectar e a partir daí eles vão meio que ter não diria nem um relacionamento de amizade, mas eles vão se rever em algumas situações, até que chega o ponto em que essa senhora, né, depois de retribuir ali o favor dele, de dar uma comida pra ele e conhecer um pouco mais dele, ela acaba oferecendo um emprego pra ele na loja dela, né, que é essa loja de conveniências. Ao longo da trama, né, ao longo da leitura, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre essas personagens, não só essa senhora e esse homem, que por sinal é muito misterioso, você não sabe muito sobre o passado dele, porque ele próprio não se lembra do seu passado, então a gente fica naquele questionamento de quem é esse cara, como ele foi parar na rua, qual é a história dele, sabe? Todo mundo ali quer saber também qual é a história dele, mas ele não se lembra. E ao mesmo tempo que a gente vê a história dos dois, a gente vai vendo a história de outros personagens que fazem parte ali dessa, enfim, então de certa forma, relacionadas com essa loja de conveniências. Seja as outras funcionárias da loja, seja clientes dessa loja, enfim. É um livro muito gracinha, que vai ter também aqui alguns assuntos muito, sabe, delicados, trabalhados na leitura, porém de um jeito super aconchegante e, enfim, eu gostei muito do livro. E como eu disse, também tem um outro volume, né, um segundo volume dessa história. E só pra finalizar aqui, a gente tem um desfecho, sim, que explica um pouco sobre essa questão aí do mistério envolvendo esse cara, tá? Então não fica perdido, não. Eu achei que fosse ficar, mas não fica. Mais um de literatura japonesa, tem Os Meus Dias na Livraria Morisaki, que aqui a gente tem a história de uma jovem de 25 anos, uma mulher, né, de 25 anos, que sofreu uma desilusão muito forte, assim. Ela passou por uma situação muito traumática, envolvendo um relacionamento que ela tinha, e depois que isso acontece, ela meio que entra numa depressão que faz com que ela perca qualquer perspectiva de vida, do que fazer da vida, vontade de viver, realmente, assim, ela tá realmente se afundando, até que um tio dela, que é dono de uma livraria, que no caso aqui é a Livraria Morisaki, ele liga pra ela e convida ela a trabalhar ali, passar um tempo ali com ele na livraria, trabalhando e tal, e ela acaba aceitando isso, já que ela não tem muita perspectiva do que fazer na vida dela, e é quando ela se muda pra lá, né, e ela acaba voltando a trabalhar com o tio, que ela vai aos poucos, né, muito gradativamente, assim, ela vai se reencontrando na vida, e reencontrando também um objetivo pra si, sabe, uma perspectiva pra sua vida. A gente vai ter também aqui outros personagens tendo envolvimento nesse processo de cura dessa personagem, então aqui a gente tem esse tema também principal, eu diria, dentro da história, que é a questão da depressão, porém não de uma forma muito pesada, né? Aqui a gente não tem um peso muito significativo nisso dentro da história, o autor dá uma leveza pro assunto, porém ele ainda é um grande destaque dentro da história. E a gente tem também a continuação, que é Uma Noite na Livraria Morisaki, e gente, olha, muito linda a capa, deixa eu ver se vai focar aqui, ó. Essa capa é muito, muito linda. E esse aqui é um que eu não li ainda, então eu vou
trazer aqui pra vocês a sinopse do livro, que é assim, ó. Jinbocho é o bairro das livrarias e um paraíso para os leitores. Um canto tranquilo em Tóquio, a poucos passos dos grandes edifícios modernos com vitrines cheias de livros novos ou usados. Entre elas está a livraria Morisaki, um estabelecimento intimista e especial. Um negócio familiar gerido por Satoru, ou Satoru, eu acho que é Satoru, que recentemente passou a contar com a ajuda da sua mulher, Momoko, acho que deve ser Momoko. Além do casal, a sobrinha Takako, que é a personagem aqui, né, do primeiro livro, é presença regular na Morisaki e é ela quem vai cuidar da livraria enquanto os tios viajam para celebrar o aniversário de casamento. Takako instala-se mais uma vez no andar de cima da livraria e mergulha instantaneamente naquele ambiente mágico. Dessa vez, ela conta com novos amigos e novos rituais para compor sua vida. Ela está entusiasmada, como fazia muito tempo que não se sentia, mas por que o tio Satoru vem agindo de forma tão estranha? Com o passar do tempo, Satoru e Takako devem enfrentar a difícil escolha de manter a livraria aberta ou fechar as portas para sempre. Essa decisão os levará a uma jornada de volta às raízes da família e os lembrará da potência que uma livraria pode ter para a existência de um indivíduo, de um bairro e de toda sua cultura. Satoshi Yadisawa constrói um cenário emocionante que retrata como o amor compartilhado pelos livros reforça as relações cotidianas e como o ciclo da vida se desenrola, no qual as pessoas partem e voltam, apaixonam-se e desiludem e eventualmente nos deixam para sempre. Então dá pra perceber que aqui a gente vai ter um livro focando um pouco mais nessa questão dos livros mesmo, da relação dos personagens com a livraria, o poder dos livros de unir as pessoas. A gente tem um pouco disso também aqui já no primeiro volume, né, de como os livros vai unir aqui essas pessoas, mas aqui parece que a livraria aí vai estar, né, em perigo, talvez, de ser fechada pra sempre. Então temos aqui esse segundo volume que eu não li ainda, mas que já adianto pra vocês aí, né, se você for ler o primeiro, já tem uma continuação também, como o que eu falei, né, da Inconveniente Loja de Conveniências, que também tem uma continuação. Agora, um livro que chegou ano passado pra mim, acho que no segundo semestre, da Intrínseca, que foi o lançamento dele, foi Os Gatos do Café da Lua Cheia, que é esse livro aqui, que tem uma cinta, e a capa é essa aqui, ó. É muito fofinha a capa, e a sinopse é a seguinte, pois esse aqui eu também ainda não li. De acordo com o mito japonês, os gatos são um símbolo de boa sorte, e se você for gentil com eles, um dia esse favor será retribuído. Mas, se for gentil com o gato certo, talvez você seja convidado para conhecer um misterioso café que surge em noites de lua cheia em Kyoto. Esse café é diferente de todos os outros, não tem local fixo nem horários pré-estabelecidos e a participação dele é totalmente aleatória. A essas peculiaridades soma-se o fato de ser administrado por gatos falantes, detentores de um curioso conhecimento. Enquanto os clientes do café da lua cheia se deliciam com doces e bebidas exclusivos, os bichanos leem o mapa astral dos ilustres visitantes e, a partir do que dizem os astros, oferecem uma sabedoria profunda e revelam em que ponto a vida deles desviou do rumo. É assim que uma roteirista que não faz mais sucesso, uma editora de TV com problemas amorosos, uma cabeleireira em busca de novos ares e um empreendedor de TI com dificuldades tecnológicas têm as vidas impactadas. Sentindo-se perdidos, cada um à sua maneira, eles se deparam com o café e os guias felinos explicam como o autoconhecimento é importante para que consigam ajustar o que precisam e voltar a seus caminhos predestinados. Então a gente tem aqui uma história, né, que vai se passar em um café com gatos falantes. Então você tem aqui aquela coisa ali, né, aquele rolê que eu comentei antes aí de histórias também com magia, né, com um certo realismo mágico. E aqui envolvendo gatos. Para os gateiros de plantão, eu acho que esse livro aqui vai ser uma super pedida. E eu também tenho muita vontade de ler. Depois que eu ler, eu comento com vocês o que eu achei. Porque a minha próxima recomendação pra vocês vai ter história com gato também, que também saiu pela Intrínseca ano passado, que eu vou te receitar um gato. Esse aqui de todos, eu acho que foi o que eu menos me conectei, mas eu acho que também tem a ver com a época em que eu li, porque eu acabei viajando, eu parei esse livro na metade, voltei a ler depois que eu voltei de viagem, então acho que isso deu uma impactada na minha experiência de leitura. Mas aqui a gente tá falando de uma história que se passa também na Coreia do Sul, não, é no Japão, já nem me lembro mais. Eu acho que é no Japão. Isso aí, é no Japão mesmo. E a gente tá falando aqui no caso de um ambiente que vai unir a vida também de vários personagens, como antes nas outras histórias. E no caso aqui é uma clínica, que é a Clínica Kokoro, que é um local pra onde as pessoas que estão passando por alguma questão psicológica, né, estão com algum problema sentimental, psicológico e tal, ela vai nessa clínica. E o médico dessa clínica, ele receita gatos como medida de tratamento pra essas pessoas. Então a pessoa chega lá, conta pro médico o que ela tá passando, quais são as situações que ela tá enfrentando, e ele vai lá e fala, esse aqui é o gato que você vai levar, você vai usar de tanto tempo a tanto tempo, etc. Então ele receita literalmente um gato pra que essas pessoas se curem. E aí ao longo da história a gente vai acompanhando como vai ser as relações dessas personagens com esses gatos e como que esses gatos vão, em determinado ponto, transformar a vida dessas pessoas. Também aqui é mais um livro, né, que vai ter essa temática de gato, que eu acho que vai agradar muito a galera, comunidade gateira. E é bem fofo, gente, é um livro bem fofinho. Eu que não me conectei tanto assim com ele mesmo, mas eu tô esperando que não
aconteça o mesmo com a continuação, que é o Vou Te Receitar Outro Gato, que é basicamente a mesma premissa, só que histórias diferentes com outras personagens. Eu acho que vai ser tipo voltar, né, tipo assim, revisitar a clínica e as personagens que fazem parte da clínica em si, mas aqui temos novas histórias de novos personagens que vão acabar também recebendo ali, né, um gato como método de tratamento. E, enfim, quando eu ler eu comento com vocês o que foi que eu achei dessa leitura também. Agora, lembra que eu falei que tem 2 livros que eu li em e-book que eu não comentei ainda aqui com vocês? Um deles, que foi, eu acho que o primeiro desse gênero de ficção de cura que eu li e que eu gostei muito, que é o Antes que o Café Esfrie, que fez muito sucesso, muita gente leu, muita gente gostou, eu gostei muito. E já tem vários outros livros, né, dessa série, acho que são 4 no total, ou 5, alguma coisa assim. Eu só li o primeiro até então, e eu tenho muita vontade de ler os próximos. Eu gostei mais da história de algumas personagens do que de outras, mas no geral foi uma boa leitura. E aqui a gente tá falando de um café mágico que existe, acho que em Kyoto também, ou em Tóquio, acho que em Tóquio. Enfim, é um café mágico em que você tem a oportunidade de conversar com uma pessoa que já morreu. Lembra um pouco Tibineco, na verdade Tibineco lembra um pouco Antes que o Café Esfrie, porque Tibineco saiu depois, se eu não me engano. Mas enfim, a gente tá falando de um local que as pessoas vão pra poder se reencontrar com pessoas que elas já perderam, e ela tem a chance de fazer isso enquanto o café está quente. Então ela precisa viajar, né, no tempo aí, falar com essa pessoa, enfim, enquanto o café tá quente. Basicamente é isso, a gente vai acompanhar a história de 4 personagens que vão procurar esse café e de alguma forma vão se reconectar com essas pessoas e tratar também de diferentes assuntos. Assim, a sinopse lembra muito de Tibineco e eu confesso que eu preferi a história de Antes que o Café Esfrie, mas Tibineco também tem ali as suas peculiaridades. É porque aqui em Antes que o Café Esfrie a gente não tá falando só de luto, a gente tá falando de diferentes assuntos que vão ser trazidos em cada uma dessas histórias, desses personagens. Eu recomendo bastante que vocês leiam, porque é uma leitura muito gostosa. Eu gostei muito do primeiro. E agora eu quero ler os próximos, ler o meu contato com os próximos livros e saber o que eu vou achar. E aí o outro livro que eu tenho pra comentar com vocês é o Relatos de um Gato Viajante, que foi um livro que me emocionou muito, porque aqui a gente tá falando de uma história de um homem que ele tá viajando pelo Japão junto com o gato dele. E você tá vendo aqui, né, que o título é Relatos de um Gato Viajante. Então a gente tem essa história aí pela perspectiva primordialmente do gato. E esse cara, né, esse homem que é o tutor desse gato, ele tá viajando pra diferentes lugares pra ver se ele consegue encontrar alguém que possa ficar com o gato dele. Ele tá querendo deixar o gato com essa pessoa e ele vai vendo pessoas que possam ser de confiança, que ele acha que vão cuidar bem, né, do gato dele. E quando não dá certo com uma pessoa, ele tenta outra e tal. E a gente passa a história inteira sem saber exatamente por que ele tá fazendo isso. Por que ele quer se livrar do gato, ao mesmo tempo que a gente vai voltando no passado e entendendo como que ele descobriu esse gato, como que ele adotou o gatinho e como foi o relacionamento dos dois, como o gato foi, assim, essencial na vida dele em diferentes momentos da vida, diferentes situações que ele passou e que ele tinha a companhia do gatinho ali pra ajudar ele a superar determinados momentos ali da vida. E aí você fica naquela, por que ele tá querendo doar o gato e tal? Aí você chega no final, você entende tudo e dá vontade de chorar. Tipo assim, emociona muito. Acho que a galera que é mais emotiva, mais chorona, vai chorar demais com esse livro, porque ele é muito emocionante. E foi, assim, um dos que mais me pegou desprevenida, dentre todos esses que eu li, porque realmente eu não tava imaginando que fosse tão tocante assim. E eu recomendo muito pra vocês. Ufa, terminei! Esses são, então, os livros que eu tinha pra comentar com vocês. Livros pra apresentar pra vocês. Tem muitos outros títulos. Nossa, tem muito mais título do que esses aqui que eu comentei. Títulos que eu quero ler, outros que eu ainda preciso comprar porque estão na minha wishlist. Mas, enfim, é um gênero assim, ó, que dá pra você realmente se perder. Porque os livros são curtos, você consegue ler super rapidinho. Dá pra ler vários de uma vez só, um atrás do outro. E acho que todos vão valer a pena, sabe? Nenhum vai ser uma perda de tempo. E eu recomendo que você conheça esse gênero, se você ainda não conheceu. Quero saber agora qual desses você já leu. Se você já leu algum outro dentro do gênero que você gostou muito, comenta aqui pra eu saber. E se você estiver precisando de mais recomendação de livros, tem esse vídeo aqui em que eu comento sobre 20 livros curtos pra você ler rapidinho e colocar a leitura em dia. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Gente, muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau!